Questão número 11. Olha só, essa questão aqui, eu quero relembrar alguns conceitos de geometria antes de resolver, tá? Vamos ver o enunciado aqui. Seja ABC um triângulo retângulo de catetos AC igual a 12 e AB igual a 5. Esse triângulo é assim, ó. É um triângulo retângulo que tem um cateto valendo 5 e um cateto valendo 12. Claro que a hipotenusa vai valer quanto? 13. É só você fazer um Pitágoras, né? Esse é um triângulo muito famoso que aparece em muitos problemas. Claro que você conhece o triângulo 3, 4, 5. É o primeiro triângulo retângulo com lados inteiros. 3, 4, 5. Ele se chama triângulo pitagórico básico. Agora, você tem um outro triângulo de lados inteiros também, que é o 6, 8, 10, que é a mesma coisa que você pegar o dobro desses valores aqui, ó. Todo mundo aqui é o dobro. E o próximo triângulo pitagórico que existe é o triângulo 12, 13, 5. Quer dizer, ele tem os catetos 5 e 12 e tem a hipotenusa 13. Então, todos esses aqui são triângulos pitagóricos. Quantos triângulos pitagóricos existem? Infinitos. Triângulo pitagórico é um triângulo retângulo que tem lados como números inteiros. Esse aqui é o primeiro deles, se chama triângulo pitagórico básico. Tá, então 12, 5, 13 é um triângulo pitagórico que você tem que conhecer para fazer prova, né? Agora, eu quero chamar a atenção de uma outra propriedade aqui, que não tem nada a ver com triângulo retângulo. É isso aqui, ó. Você quer saber a área de um triângulo, mas você só sabe esse lado, e você sabe também o ângulo formado entre esses dois lados. Vamos chamar de alfa. Claro que você sabe que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas às vezes você não tem altura, ó. Você tem a base, mas não tem altura, né? Você não sabe quanto é que essa altura aqui vale, mas você pode descobrir quanto é que vale essa altura, porque você tem esse lado B e você tem esse ângulo alfa. Se você olhar esse triângulo retângulo aqui, quanto é que vale essa altura? Vale B seno alfa. B seno alfa. Então, você tem a altura valendo B seno alfa, a base valendo C. Então, você pode aplicar a base vezes altura sobre 2. Então, a área desse triângulo vai ser 1/2 de BC seno de alfa. Pronto. É só você colocar essa base C e essa altura B seno alfa, divide por 2, vai dar isso aqui. Então, essa fórmula aqui, ela representa uma outra forma de você encontrar a área de um triângulo qualquer, quando você conhece dois lados e o ângulo formado entre esses dois lados. 1/2 de BC seno alfa. Deixa eu lembrar de mais um outro resultado aqui importante para resolver esse problema. Digamos que você tem aqui um triângulo ABC. Você não tem informação nenhuma. Você não tem os valores dos lados, nem ângulo nenhum. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos traçar uma reta qualquer que corta esses dois lados, AB e BC. Essa reta vai cortar os lados AB e AC nesses pontos aqui. Vamos chamar de B' e C'. Claro, o B corresponde a B' e o C corresponde a C', tá? E agora é o seguinte. Digamos que você tenha o valor da área desse triângulo ABC. A área do triângulo ABC, vamos chamar de S. S é um valor dado. A pergunta é a seguinte, quanto que vale a área do triângulo A', ou A' não é A mesmo, né? Do triângulo A, B', C', ou seja, quanto que vale a área desse triângulo aqui? Essa área aqui, S', ela vai ser uma fração da área S do triângulo ABC. E essa fração, ela vai depender de onde que esses pontos B' e C' estão aqui dentro desses lados. Isso é muito fácil. Olha só.
Olha esse ângulo alfa aqui em cima, tá? Esse ângulo alfa é o mesmo ângulo alfa para o triângulo ABC, corresponde a um ângulo A, né? Eles têm um vértice comum, e é o mesmo ângulo alfa que você tem para o triângulo AB'C'. Então você pode fazer o seguinte, você pode dizer que a área do triângulo AB'C', vamos chamar de S', isso, tá? Quanto é que vale isso? Isso aqui vale 1/2 de AB' vezes AC', vezes o seno de alfa. E a área do triângulo ABC, que vale S? A área do triângulo ABC, que vale S, ela pode ser calculada assim, ó. Você tem esses lados e você tem esse ângulo. Então isso aqui vai ficar 1/2 de AB vezes AC vezes o seno de alfa. Porque o alfa é o mesmo para os dois triângulos. Então aqui você tem a área do triângulo pequenininho e aqui você tem a área do triângulo grande. Se você dividir uma pela outra, você vai ficar com isso aqui, ó. S' sobre S. Você vai dividir isso por isso. O que vai acontecer quando você dividir isso por isso? Um monte de gente aí vai cortar, né? Esse 1/2 vai cortar. E esse seno de alfa vai cortar. O que vai sobrar? AB' vezes AC' sobre, e aqui vai ficar AB vezes AC. Isso significa que essa área S' é igual à área S, passa o S lá para cima, é igual à área S, multiplicado por esse fator aqui, essa fração, AB' sobre AB, que é isso aqui, né? AB' sobre AB, vezes AC' sobre AC, AC' sobre AC é isso aqui, ó, é isso sobre isso. Então, se você sabe a área do triângulo original, S, quer saber qual é a área de um triângulo menorzinho, determinado por uma reta que você traça, basta você pegar a área S e multiplicar por essa razão desse segmento aqui, e depois multiplica por essa razão desse segmento aqui. É isso o que essa fórmula quer dizer. A relação entre áreas é calculada a partir das relações entre esses segmentos aqui. Ou seja, você não tem que fazer nenhuma conta para chegar a essa conclusão. Um problema como esse, ele pode dar assim, passou uma reta encontrando na metade desse lado e ali pegou a terça parte. Quanto que vai ser a área do triângulo menor? Ou quanto vai ser a área desse outro quadrilátero aqui? É só você pegar o total e subtrair isso, né? E você vai usar essa multiplicação aqui das relações entre os lados para encontrar a relação entre as áreas. Então, resultado importante para você lembrar para problemas de áreas, tá? Tem um monte de questão de áreas que você não tem número nenhum ou quase nenhum, não dá para você calcular, mas você pode encontrar essas relações usando essa formulinha aqui. Agora, como é que vai ficar essa formulinha? Deixa eu escrever a formulinha aqui. Eu pergunto o seguinte, o que vai acontecer quando essa tal reta que você passa aqui cortando os lados, ela na verdade cortar um lado só e o outro lado não ficar cortado, ficar inteirinho? Ou seja, essa reta passar exatamente nesse vértice. Vamos dar nome a esses pontos aqui, vamos chamar isso aqui de A. O B vai coincidir com B', né? Nesse caso. E aqui você vai ter o C e o C'. E aí você tem a área do triângulo total, valendo S, e você quer achar a área desse triângulo menorzinho aqui. Olha só, nesse caso, o que vai acontecer é que o B coincide com o B'. Se o B coincidir com o B', esse AB' sobre AB vai dar 1, né? Isso aqui vai virar 1. Você se transforma em 1. Então, o S' vai ser igual a S vezes 1, que você não precisa escrever, vezes isso aqui, AC' sobre AC. Você só vai usar uma fração aqui na proporção, né? A relação entre esses segmentos aqui. Aqui você não vai usar porque passou ali no vértice, essa aqui se reduziu a 1.
Então vai ficar o S' é igual ao S vezes AC' sobre AC. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Você tem aqui um triângulo e você pega um ponto aqui de tal forma que essa distância aqui seja 1/4 dessa distância toda. Quanto que vai valer essa área aqui? Já que isso aqui é 1/4, essa área aqui vai ser 1/4 também. O S' vai ser igual ao S, que é a área do triângulo total, multiplicado por essa proporção aqui, que eu falei que é 1/4, então vai ficar aqui 1/4 também. Então isso aqui é S sobre 4. Isso é útil, aparece bastante em problemas sobre áreas. Nesse problema que nós vamos resolver agora. Agora tem uma outra propriedade que eu queria lembrar vocês, que vai ser usada na resolução desse problema, é o teorema das bissetrizes. O que diz esse teorema das bissetrizes? É o seguinte, digamos que você tem um triângulo ABC qualquer e você trace uma bissetriz aqui, vamos escolher a bissetriz traçada de A. Essa bissetriz, vamos chamar essa bissetriz de AD, ela vai dividir o lado oposto em partes proporcionais a esses dois lados aqui. Isso que é o teorema das bissetrizes. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos pegar um triângulo aqui com lados, com números fáceis de trabalhar, 4, 5 e 6. E a gente traça a bissetriz partindo desse ângulo aqui. O teorema das bissetrizes diz, então, que um lado vai ser dividido pela bissetriz em duas partes que são proporcionais a esses lados aqui. Como é que a gente dividiria 5 em dois valores proporcionais a 6 e 4, hein? Quanto é que daria isso? Vai ficar aqui 2 para cá e 3 para cá, não é isso? Esse pedacinho aqui vai ser 2 e esse pedacinho aqui vai ser 3. A soma dá 5 e eles são números proporcionais a esses lados aqui, 6 e 4. Tá, se você não conseguisse ver isso de imediato, como é que você faria? Olha, já que aqui é 6 e 4, esses lados você pode chamar de 6x e 4x, porque eles têm que ser lados proporcionais a 6 e 4. E a soma deles dá 5. Então você vai ficar com isso aqui, ó, 6x mais 4x é igual a 5. Então você vai ficar com 10x é igual a 5. Então o x vale quanto? O x vale meio. X vale meio. Então você vai ter o 6x valendo 6 vezes meio, que vai dar 3. E o outro 4x vai ficar 4 vezes meio. Isso vai dar 2. Tá, claro que você tem que ser capaz de fazer isso aqui com lados quaisquer, né? Não só com lados numéricos, com lados genéricos A, B e C. Peraí, eu esqueci de uma coisa. Por que vale esse teorema das bissetrizes? Vale pelo seguinte. Vamos traçar aqui pelo ponto B uma paralela a essa bissetriz aqui. Então, esse segmento aqui é paralelo à bissetriz, tá? E vamos prolongar esse lado AC até ele encontrar essa paralela bissetriz aqui. Então, chegamos aqui nesse ponto, vamos chamar esse ponto aqui de E. Olha só, tem vários ângulos iguais nessa figura, né? Por exemplo, esse ângulo aqui é igual a esses dois ângulos aqui. Por quê? Porque você tem paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos aqui são ângulos alternos internos. Então esse ângulo que aparece aqui é igual a esse que aparece aqui. Agora, você também pode considerar essas paralelas cortadas por essa transversal. Então esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui. Como é que se chama? Ângulos correspondentes, né? Então esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, mas eles são iguais. Então esses dois ângulos aqui são iguais. Se eles são iguais, isso significa que esse triângulo ABE é um triângulo isósceles. Esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Ok? Agora vamos aplicar aqui um resultado da geometria bem básica, bem iniciante, que se chama Teorema de Tales.
Não é a lei angular de Tales, não, que diz que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Não é isso. O teorema de Tales, ele diz o seguinte: quando você tem retas paralelas e você traça transversais, uma transversal aqui e uma transversal aqui, você vai ter aqui a seguinte propriedade: esse pedaço, a razão entre esse pedaço e esse pedaço, vamos chamar isso aqui de AB. A razão entre esses dois pedaços, A sobre B, é igual à razão entre esses dois pedaços. Vamos chamar esse pedaço aqui de X e esse pedaço de Y, X sobre Y. Então isso aqui é o teorema de Tales. A razão entre esses dois é igual à razão entre esses dois. E isso é exatamente o que está acontecendo aqui. Você tem as paralelas, você tem uma transversal e uma outra transversal. Então olha só os pedaços que correspondem. Esse pedaço aqui, ó, não é igual, mas ele corresponde a esse aqui, né? Então vamos falar assim, o DC sobre AC vai ser igual a quê? Vai ser igual a BD sobre EA. BD sobre EA. Ou seja, isso sobre isso é igual a isso sobre isso. Acontece que a gente viu que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, então esse pedaço é igual a esse. Então podemos usar isso, esse pedaço é igual a esse. O que a gente conseguiu então? Que a proporção entre esses dois valores aqui é igual à proporção entre esses dois valores. Isso quer dizer que o lado oposto é dividido em partes proporcionais a esses dois lados aqui. Isso é a demonstração do teorema das bissetrizes. Tá, digamos agora que você tem um triângulo ABC, tem aqui uma bissetriz AD, ângulos iguais, e aqui esses lados aqui valem C, oposto ao vértice C, e B, oposto ao vértice B. Vamos considerar que esse outro lado aqui vale A, que é oposto ao vértice A. Isso tudo aqui é A, tá? Agora eu quero descobrir quanto é que vale esse pedaço e esse outro pedaço aqui. Olha, você sabe duas coisas. Você sabe que a soma desses dois pedaços vale A, que isso tudo é A. E você sabe que eles são proporcionais a B e C. Como é que a gente calcula esses pedaços? Você vai fazer isso aqui, é muito simples. Você vai chamar esse pedacinho aqui de C vezes X. E esse outro pedacinho aqui você vai chamar de B vezes X. Porque olha só, eles são proporcionais a B e C, né? A razão entre esses dois segmentos vai dar o quê? B sobre C, que é a mesma coisa que isso aqui. E a soma deles vale A. Então você pode dizer que CX mais BX vale A. O total aqui. Então você calcula o X daqui, bota X em evidência, vai ficar X que multiplica B mais C, né? Então vai ficar X igual a A dividido por B mais C. Com esse X aqui conhecido, você pode calcular esses dois segmentos aqui. Esse segmentozinho vermelho aqui, vamos chamar esses segmentos aqui de M e esse outro aqui de N. Então M é esse pedaço aqui e o N é esse pedaço aqui. Então você vai ficar com o seguinte, o M vai ser o B vezes o X. Então vai ficar B vezes isso, né? B vezes o X. Então você pode escrever desse jeito aqui. É o A vezes B sobre B mais C. Isso aqui é o valor de M. E esse outro aqui, o N, ele vai ser C vezes X. Então você vai pegar esse X aqui e vai multiplicar por C. Isso vai dar isso aqui, ó. A vezes C sobre B mais C. Ou seja, você não precisa decorar essas formulinhas. Isso aqui eu só estou usando divisão proporcional, né? Olha, eu peguei o A e dividi em partes proporcionais a B e C. Então você tem que colocar numeradores nessas duas frações aqui, B e C, e o denominador você coloca B mais C, que é a soma desses segmentos. Então você não precisa fazer nada dessa conta com X.
Você só tem que saber isso aqui, ó. Se isso aqui vale A, aqui é B e aqui é C, claro, sabendo que esse aqui de baixo, esse lado, vale A, você calcula o C desse jeito. O C, ele vai valer o A vezes C sobre B mais C. C sobre B mais C. E esse outro aqui, ele vai valer o mesmo A vezes B sobre B mais C. Então, é o que você faz para encontrar num triângulo qualquer as partes nas quais um lado fica dividido pela bissetriz. Claro, aqui isso aqui é para a bissetriz que eu estou falando. Bom, então esses conhecimentos que a gente acabou de relembrar são suficientes para a gente finalmente resolver o problema. Olha, seja ABC um triângulo retângulo com catetos AC igual a 12, tá aqui, e AB igual a 5, certo? A bissetriz interna traçada de C, traçada daqui do C, intersecta o lado AB no ponto M. Vamos traçar essa bissetriz aqui. Então tá aqui o ponto M, né? O M é o pé da bissetriz traçada do vértice C. Sendo I o incentro de ABC, a razão entre as áreas de BMI e ABC é... Olha só, o que é o incentro? O incentro é o encontro das bissetrizes. Aqui você já tem uma bissetriz. Se você traçar as outras duas bissetrizes, elas vão se encontrar no incentro, né? Vamos fazer o seguinte, vamos traçar a bissetriz aqui a partir do vértice A. Tanto faz, porque elas vão parar no mesmo ponto, né? Vamos traçar aqui a partir de B. Vamos traçar então essa bissetriz a partir de B. Essas duas bissetrizes vão se encontrar no ponto I, que é o incentro do triângulo, o centro do círculo inscrito. É claro que a terceira bissetriz vai passar por ali também, né? Você sabe que as três bissetrizes se encontram no mesmo ponto. O que o problema pergunta? Ele quer saber a razão entre as áreas BMI e ABC. BMI é isso aqui, ó. BMI olha aqui, razão entre áreas, divisão proporcional, teorema das bissetrizes, tudo isso você tem que usar nesse problema. Primeira coisa, vamos chamar a área do triângulo ABC de S. É claro que o S está fácil de calcular, né? Base vezes altura sobre 2, isso vai dar 5 vezes 12 sobre 2, vai dar 30. Mas deixa o S indicado. Olha aqui, você tem essa área desse triângulo BMC, você pode calcular em função de S, né? Por quê? Eu já mostrei isso aqui ainda agora, né? Você cortou aqui por uma reta, essa área desse triângulo é igual à área do triângulo grande vezes o produto dessas duas razões aqui. E você tem esse outro caso aqui mais fácil ainda, é quando a tal reta divide apenas um dos lados, porque o outro lado ela vai passar exatamente no vértice, né? Então essa área aqui desse triângulo é igual à área total vezes essa proporção aqui. Acabamos de fazer isso. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área desse triângulo BMC aqui. Ele vai ser igual à área total, que é S, vezes qual proporção? Qual a proporção que a gente vai usar aqui? Só essa, né? Isso aqui. Se você pegar essa área total S e multiplicar por BM sobre BA, você vai ficar com a área desse triângulo todo aqui, do triângulo BMC. E quanto que é BM sobre BA? Você vai fazer uma divisão proporcional. Olha aqui. Os lados desse triângulo são 5, 12 e 13. A hipotenusa é 13. Como é que você calcula esse pedaço aqui? Acabamos de fazer isso. Você pega esse lado, 5... E aí você vai multiplicar por esse lado e dividir pela soma desses. Então você vai multiplicar por 13 e dividir pela soma desses dois, que é 12 mais 13, 25. Simplifica isso aqui vai dar 13 sobre 5. 13 sobre 5. 13 sobre 5 é esse pedaço aqui, ó. Então,
você vai ter aqui S vezes BM, que é 13 sobre 5, sobre BA, BM sobre BA, o BA vale 5. Isso aqui vai ficar S vezes 13 sobre 25. O que é isso que a gente calculou? Isso aqui é essa área desse triângulo BMC, essa área aqui. Agora você vai fazer a mesma coisa nesse outro triângulo. Você vai usar a razão entre áreas. Olha aqui, é o triângulo BMC, que tem essa área aqui. Ele tem uma bissetriz. Claro, se ele falou que é em centro, isso aqui é uma bissetriz. Então você pode calcular quanto que é essa razão toda aqui, ó. Essa razão toda. O IM sobre MC. Olha só, você sabe quanto é que vale esse BC, que vale 13? Você sabe quanto é que vale esse BM, que a gente acabou de calcular? BM é isso aqui, né? O BM é 13 sobre 5. 13 sobre 5. E agora é o seguinte, você não precisa calcular o valor de MC. O que interessa é a proporção entre IM e MC. Então vamos fazer o seguinte, esse pedacinho aqui, vamos chamar de 13 sobre 5x. E esse outro pedaço aqui, vamos chamar de 13x. São dois segmentos proporcionais a 13 sobre 5 e a 13. Você quer saber, na verdade, essa proporção disso para o total. Para que você quer saber disso para o total? Para você usar a razão entre áreas aqui. Quanto é que vai dar isso sobre o total? Isso aqui vai ficar... O MI sobre MC vai ficar isso aqui, 13 sobre 5, dividido pela soma dos dois. Vai ficar 13 sobre 5 mais 13. O x vai cortar, né? Eu já coloquei tudo aqui sem o x, porque o x vai cortar. Então, essa proporção é a proporção de MI para MC, que você vai aplicar aqui na área. Quanto é que vai dar essa continha aqui, hein? Vamos multiplicar todo mundo, numerador e denominador, por 5. E isso aqui vai ficar 13 sobre 13 mais 65. Então, quanto é que vai dar isso aqui? 13 sobre 13 mais 65. Dá para simplificar todo mundo por 13. Isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 5, 1/6. Tá, então essa proporção MI sobre MC vai dar 1/6. Então, se você quer a área desse triângulo BMI, você vai pegar essa área toda aqui, que é essa, e vai multiplicar por 1/6. Então, você vai fazer S vezes 13 sobre 25 vezes 1/6. Quanto é que vai dar isso? Aqui vai ficar S vezes 13 sobre 25 vezes 6 dá 150. S vezes 13 sobre 150. Então, o que o problema pergunta? A razão entre as áreas de BMI, que é isso aqui que a gente calculou, e do triângulo ABC, que a gente chamou de S. Então, essa razão é exatamente isso aqui, ó. 13 sobre 150. Olha aqui. Resposta correta, letra D de delta.